Olá, queridos irmãos, graça e paz, muito bom estar com você aqui no nosso canal Viva pela Palavra. Se você não é inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever, tá bom? Tem aí também um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que a gente colocar aqui no canal Viva pela Palavra, tá bom? Também, se você quiser se tornar membro do nosso canal, você se tornando membro do nosso canal, você precisa clicar embaixo e seja membro. Você vai ter uma taxinha por mês aí de R$ 4,99, mas você vai participar de um grupo de WhatsApp diretamente comigo, tá? Eu vou compartilhar com você todo esse slide que eu compartilho aqui das aulas da Escola Bíblica Dominical, vou compartilhar isso com você, tá bom? E sem contar que você vai poder tirar dúvida comigo e falar do seu desafio diretamente comigo, tá bom? E aos 10 primeiros que se tornarem membro aqui do nosso canal, vai ganhar de quebra um curso de preparação para professores de escola dominical, que eu vou mandar diretamente para o seu e-mail, tá? Tudo isso se você fizer aqui parte do canal Ouvir pela Palavra, ser membro do nosso canal. É só clicar aí embaixo para ser membro, tá bom? Veja aí a nossa vinheta sobre o Clube Ouvir. Então, esse é o nosso Clube Ouvir pela Palavra. Se você quiser fazer parte, será uma bênção ter você conosco. Lembrando que hoje nós vamos aí comentar a lição de número 8, falando acerca da ousadia do cristão diante dos infortúnios, né? Então, como o cristão deve se portar de forma ousada diante dos infortúnios. Esse é o nosso comentário de hoje aqui no nosso canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Lembrando também que esse curso que eu vou dar para as pessoas que se tornarem membro do nosso canal, se você quiser fazer sem ser membro do nosso canal, tá? Você vai poder fazer. É um curso que eu preparei para abençoar professores, e tem abençoado professores não somente aqui no Brasil, como também no exterior, porque é um curso online que você faz, você pode imprimir essa apostila, o material que eu preparei para enriquecer você como professor de escola dominical. Você entendeu o que é corpo docente, o que é corpo discente, como se deu o início da escola dominical, como distribuir as classes, faixa etária. Olha, é um curso riquíssimo que você pode fazer para abençoar. Se você quiser fazer esse treinamento, aqui na descrição do vídeo tem um link que eu vou deixar para você clicar e aí você vai poder fazer esse treinamento para abençoar a sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos chamar aqui a nossa vinheta do canal e logo após nós já voltamos então para comentar a lição de número 8. Vamos lá, roda a vinheta. Muito bem, hoje a lição muito sugestiva, né? Vamos aí trazer este tema falando acerca da ousadia do cristão. Você sabe o que é ser ousado? Ousado é uma qualidade daquele que se apressa, daquele que se apressa ao problema, daquele que se apressa a uma circunstância. Ousado é aquele que foi capaz de agir quando quase ninguém teve capacidade. Foi aquele que teve coragem quando todos tiveram medo. Ousadia foi nada mais e nada menos do que se expor a uma situação de risco. Então, nós vamos hoje falar acerca da ousadia do cristão diante dos infortúnios, ou seja, dessa capacidade que até o próprio Deus nos dá de anteciparmos aos problemas, de não nos preocuparmos com o risco que corremos para que possamos fazer o que é certo, pleitear as nossas batalhas,
definir aquilo que temos como propriedade nossa, aquilo que nós adquirimos, aquilo que nós, de certa forma, construímos, tanto na questão do ser quanto na questão do ter. Então, nós precisamos de ousadia, e principalmente diante de situações adversas. Por quê? Ousado numa situação de favor, não tem muito efeito. A pessoa foi ousada quando tudo lhe era favorável, quando todas as coisas conspiravam ao seu favor, de nada adianta. Então, a verdadeira ousadia, ela é a capacidade de ação diante de uma situação adversa. E é isso que nós vamos ver nessa lição de hoje, tá? O nosso texto áureo, que o nosso comentarista aí escolheu, de Esther capítulo 5, verso 3, vai dizer assim que o texto áureo. Então, o rei lhe disse que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Veja bem a pergunta do rei para ela. O que você tem? Né? O que está passando contigo? E se você quiser, até metade do reino poderá lhe ser concedida. É uma pergunta muito capciosa e que, se não houver aí um cuidado, né, para responder a uma pergunta como essa, pode-se haver um equívoco muito grande na vida, né? Então, a ousadia do cristão vai se basear no quê? No poder do Espírito Santo, numa ação divina que nos impulsiona, né? Nessa fé firmada em Deus e, principalmente, firmada na sua palavra, como já nos colocou o nosso comentarista aí, na verdade aplicada. Ao terminarmos essa nossa conversa, nós precisaremos ter alcançado 3 objetivos principais dessa lição. Primeiro, mostrar que nós devemos ser ousados. Então tem que ficar muito claro quando você lecionar, quando eu lecionar, quando nós estudarmos essa lição, que nós precisamos ser ousados. Segundo, nós precisamos explicar que para o nosso Deus, nada, exclusivamente, nada é impossível. Deixar isso bem claro. E terceiro objetivo, nós precisamos destacar as vantagens, o que tem de bom em se fazer um planejamento, em planejar, em ter aí na vida situações que realmente devem passar por um papel, por um crivo, por um critério. O nosso texto bíblico básico está aí no livro de Esther, capítulo 5, verso 1, que diz: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior na casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então o rei lhe disse: Que é que tu tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: Se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: Fazei apressar Amã que cumpra o mandado de Esther, vindo, pois, o rei a Emegar, o rei a Amã, ao banquete que Esther tinha preparado. Então, está aí o texto, que é o texto onde está baseada a nossa lição. Vejamos bem, deixa eu para melhorar um pouquinho a fala. Nós vamos aí, então, ter como primeiro objetivo da nossa lição o ensinamento de que nós devemos ser ousados. Agora, não é compatível com o cristão uma vida cabisbaixa,
uma vida sem entusiasmo, uma vida que a pessoa simplesmente é coadjuvante de tudo que acontece. Não. Nós, cristãos, precisamos ter uma vida proativa, ter uma vida ativa. Precisamos ter essa capacidade de ser ousados em todo momento. Porque o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele nos diz que Deus nos deu um espírito de ousadia, não um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Ou seja, Deus nos deu um espírito de fortaleza. Então, ora, se somos cristãos, recebemos esse espírito de fortaleza, para que nós não sejamos apáticos, para que nós não sejamos passivos, para que nós não sejamos coadjuvantes. O cristão precisa, sim, ser encorajado a cada momento a tomar decisões. Nós precisamos ser varonis, precisamos nos fortalecer. Paulo escreve isso em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Precisamos vigiar, estar firme na fé, para que nós possamos galgar esse território. Nesse contexto, então, da lição, quando nós estamos falando sobre Esther, nós vamos perceber a sua ousadia, né? Ela chega diante do rei quando a sua vida está em risco. Ela tem a ousadia de se apresentar diante do rei, e mesmo que isso lhe custasse a sua própria vida ou que corresse o risco de morrer, né? Então, nós vemos a capacidade dela de se prontificar, não somente se prontificar, mas agir no sentido de correr esse risco. Nós vamos ver outros jovens ousados, né? Davi, por exemplo. Davi ficou indignado quando nenhum israelita se apresentava para lutar contra o filisteu. Ele se levanta e diz: não há homem em Israel? Não há soldado em Israel? Então ele se prontifica, senão eu vou lutar contra Golias. Então você vê a ousadia dele. Nós vemos Elias diante dos 450 profetas de Baal. Ousou diante daqueles homens a fazer um ato que entrou na história. Josué diante do muro, né? Ali das muralhas da cidade de Jericó. Pedro, depois de ver aqueles homens abusando, achando que o povo que estava cheio do Espírito Santo estavam bêbados, Pedro tem a ousadia de chegar e fazer um sermão, de fazer uma pregação e dizer: esses homens que vocês estão vendo aí não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. E a sua ousadia lhe rendeu uma conversão de mais de 3.000 almas. Então Deus está buscando pessoas ousadas, tais como Esther. Ainda que a nossa vida, né, esteja em perigo, mas nós precisamos basear em Esther e não sermos covardes. Olha, Deus jamais aceita covardes na sua obra. A gente vê um ato bem emblemático diante do exército judeu, é que a ordem é a seguinte: que os covardes deveriam voltar para casa, porque a presença deles não era vantajosa diante dos outros, né? E a sua atitude de covardia poderia inflamar o coração dos outros, então era necessário que realmente fosse embora. Sabe que a covardia, ela é um reflexo de alguém que ainda não tem um comportamento corajoso. Paulo diz em 1 Coríntios 9,16 que se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, quer dizer, eu não posso negligenciar uma obrigação que às vezes vai requerer de mim uma situação de ousadia, de falar da fé. O próprio céu, o reino dos céus, ele é conquistado à força, segundo a palavra, né?
Os que são tímidos, os medrosos, ficarão de fora. Então, coragem é totalmente oposto de covardia. A coragem é uma característica marcante daquele que serve ao Senhor, daquele que anda no temor a Deus. Agora veja bem, o primeiro passo para a salvação nos faz lembrar da ousadia. Afinal, a pessoa convencida pela palavra e pelo Espírito Santo precisa romper com os credos que lhe davam certa segurança psicológica e social. Então, a nossa pregação geralmente tem o propósito de motivar as pessoas a romperem com a falsa segurança e se desvencilharem daquilo que é velho e conhecido, para então aceitar o que é novo e ainda desconhecido. Então, o Evangelho do Senhor Jesus é maneira bíblica, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como o ouro que fomos resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos negaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. É preciso coragem para falar do amor de Deus. É preciso coragem para desafiar as pessoas à mudança. Se você não tem coragem de pregar o Evangelho, é porque você não viveu ainda o poder do Evangelho na sua vida. Porque aquele que vive o poder do Evangelho na sua vida vai perceber que ele serve um Deus cujas coisas são possíveis. E aí nós vamos entrar no segundo objetivo da nossa lição, que é acerca da capacidade de Deus de todas as coisas. Nós servimos a um Deus do impossível. Um Deus que faz milagres, um Deus que socorre. Então a rainha Esther, ela convocou o povo para uma oração para que ela pudesse receber aquela bênção diante do rei. Então, em Deus ela recebeu essa resposta positiva. Em Deus todas as coisas são possíveis. E o limite daquilo que Deus pode fazer está no tamanho da nossa fé. Muitas vezes a gente só não vê mais milagres é porque nós não exercitamos a nossa fé. A formosura do cristão não deve ser medida pela sua beleza exterior, e sim pelo seu caráter. Sabe, Assuero ficou tão lisonjeado, admirado com a beleza de Esther, que lhe ofereceu a metade do seu reino. Porém, para o Senhor, a beleza interior é a que muito mais tem valor. Então, o mais importante é nós termos um espírito manso e tranquilo. Isso é o que realmente tem valor. Esther não estava preocupada com as riquezas, com os bens, com aquilo que ela poderia ganhar de seu rei, né? Como seu marido. Não. Para ela, o mais importante era aquilo que Deus tinha para ela. Então, nós vemos aí uma coisa importante que deve estar no coração de todos aqueles que querem reconhecer o poder de Deus, é a sua humildade. É a sua capacidade de entender que na vida e nas coisas, às vezes é necessário dar um passo de cada vez. Era necessário passos organizados para que Deus operasse o milagre. Não era assim de forma assodada que ela ia chegar e entrar diante do rei, ia falar com ele, colocar o dedo na cara dele. Não. Ela sabia que precisava ser uma coisa gradativa. Então, o nosso Senhor vai nos abençoar naquilo que nós quisermos conquistar com o seu impossível. Mas Ele está disposto, ou aliás, Ele está querendo ver a nossa disposição em dar os primeiros passos em direção àquilo que Ele tem estabelecido. Agora, nós precisamos ter conhecimento de Deus para darmos um passo a mais. Nós precisamos ter o conhecimento desse Deus que nós servimos para que possamos experimentar a presença desse Deus. Para dar esse passo a mais, precisamos ler as Escrituras e entender
que ela nos oferece inúmeros exemplos de como a presença de Deus dá poder aos seus filhos, para que eles vivam para Ele. Moisés estava convencido de que, sem a presença de Deus em sua vida, dar um passo a mais lhe seria inútil. Então ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Êxodo 33:15. Moisés estava dizendo que, para ele dar um passo a mais, o Senhor precisava estar com ele. Ele tinha certeza de que o Senhor, com ele, era todo o diferencial. Que se o Senhor não estivesse com ele, né, no meio do povo, não valia nada caminhar no deserto e nem pelo mundo. Então, para que experimentemos o sobrenatural de Deus e tudo que Deus do impossível pode fazer, nós precisamos confiar no Senhor, chamar Ele para andar conosco, entender que a presença dele na nossa vida é essencial e importante. Então, precisamos nos pegar na confiança em Deus. Precisamos nos pegar naquilo que Deus nos dá de subsídios na sua palavra para crermos nele. A Bíblia diz: crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A segurança do cristão se encontra somente em Deus. Ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia dos servos fiéis. Não importa o que aconteça no mundo ao seu redor, você precisa ter a certeza de que Deus sempre estará te guardando. Vamos agora para o terceiro e último objetivo da lição. Falar acerca do planejamento. Sabe que nós tomamos muitos prejuízos na vida porque nós não planejamos. E a Bíblia, ela é enfática quando ela passa um princípio de que aquele construtor que vai construir a casa precisa primeiro calcular se ele tem condição de terminar a obra que ele começou, para que ele não seja envergonhado. Então, na vida cristã, nós precisamos entender que precisamos de estratégia e planejamento para que as nossas ações sejam colocadas em práticas. Então Esther teve 3 dias para planejar e só chegar à presença do rei no momento oportuno. Então este tempo foi necessário para ela atingir o alvo estabelecido. Qual seria então o processo? A oração e o jejum, para depois ela entrar diante do rei. Então nós vamos ver claramente que fazer planos é importante, é necessário. O planejamento na vida do cristão deve considerar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus planejou tudo e efetuou o seu projeto. Ele entregou ao homem a incumbência de dominar a sua criação. Tendo sido criado à imagem e semelhança do Criador, o homem é um ser que deve planejar em tudo também. Ora, então, nós devemos considerar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e pensar que se Deus, na criação de todas as coisas, ele teve um planejamento, também é necessário que nós tenhamos um planejamento. Faça uma organização da sua vida. Coloque no papel o que você gasta com mercado, com padaria, com açougue. Coloque ali detalhadamente o que você tem de despesas mensais e contrasta isso com o seu valor de receita. Você vai perceber que quanto mais você planeja, melhor você fica e é mais fácil você alcançar a coisa. Nós precisamos, sim, determinar com lucidez os nossos compromissos. Planejar quando é que é possível fazer uma viagem, quando que é possível fazer uma festa, quando é possível realizar qualquer coisa, uma obra, uma garagem, quebrar uma parede dentro de casa, refazer o banheiro. É necessário que haja um planejamento, porque o planejamento vai nos levar ao quê? Ao sucesso. A gente vai ver no livro de Esther que quanto maior parte do povo de Israel continuava vivendo no exílio, o local da história de Suzã, ou seja, o primeiro planejamento quem traça é Esther. E Mardoqueu, porque não foi divulgar que ela era judia simplesmente,
mas foi entender que havia um momento certo. E o momento certo estava aqui, no segundo banquete. Não no primeiro, mas no segundo, que ela iria revelar a sua identidade. Então, existem vários níveis de planejamento. Eu quero que você veja esse slide. Todos devem ser competentes para responder aos questionamentos tais como: o que? Quando? Como? Onde? A maioria dos indivíduos bem-sucedidos possui muito preparo, além de terem fins desafiadores que os façam acordar logo pela manhã todos os dias e usar todos os expedientes que puderem para conseguir seus alvos. Essas pessoas creem em suas potencialidades, mas depositam no papel tudo o que ambicionam ter de resultados positivos de sua vida. Assim sendo, toda definição de objetivos precisa ser seguida de um plano de ação ordenado para realizá-los. Nós cristãos devemos planejar com sabedoria e com antecedência, para não fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Planeje, mas nunca se esqueça de, em primeiro lugar, colocar tudo na mão de Deus. Aí vem, o contraponto. Tem pessoas que acham, não, Deus é que sabe de tudo, a hora certa, o momento certo, eu vou levando a vida. Não, não pode ser assim. Você precisa entender que existe a parte que lhe cabe. Há o momento certo, a hora certa, o dia certo, o segundo certo para que fazer as coisas. Então planeje, assim como Esther. Nós precisamos aprender que nós devemos agir no momento certo. Temos que saber o momento apropriado de lutar, pois se nós partirmos de qualquer jeito em uma ocasião errada, nós podemos ter enorme probabilidade de sermos atingidos pelo inimigo, vencidos, derrotados e frustrados. Então espere o momento de Deus. Ele sabe todas as horas, todos os tempos, todas as estações. Ele sabe o momento certo e vai dizer para você a hora, como e que você deve fazer as coisas. Então, concluindo a nossa lição, nós vimos que a hora em que foi preciso, Esther foi ousada, mesmo correndo risco de morte, para salvar sua vida e a de seu povo. Nós aprendemos com Esther a importância de cumprirmos nosso papel nesse mundo, crendo em Deus que nos chamou e nos capacitou. Amém? Que maravilha! Lembrando que se você quiser fazer um treinamento do professor Espiritual que eu preparei, um material riquíssimo para ajudar você. Esse é um material que eu denominei Manual do Professor. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e você vai ser notificado, vai ser direcionado e vai saber como fazer esse treinamento, tá bom? Olha, o meu muito obrigado a você que está aqui no canal Vindo pela Palavra. Deus te abençoe. Quer ser membro do nosso canal? Seja membro. É só clicar aí embaixo aqui, ser membro. Você vai participar do grupo do WhatsApp exclusivo comigo, vai receber todos esses slides que eu uso aqui nas aulas. E você, entre os 10 primeiros, vai receber também esse curso que eu vendo aqui no canal, tá bom? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. E nos vemos aqui no nosso próximo encontro, na lição de número 9. Fiquem todos na paz do Senhor.